Pessoal, quando se faz uma pesquisa estatística, é comum que se obtenha muitos resultados, muitos valores. E aí, é de certa forma preciso resumir esses valores em uma medida, tá? E nós temos alguns tipos de medidas estatísticas principais, por assim dizer. Temos as medidas de tendência central, que basicamente encontram um valor padrão para aqueles valores, né? Uma medida mais central, por assim dizer, para aqueles valores, uma medida em torno da qual os valores tendem a se agrupar, por assim dizer, que as mais conhecidas são a média aritmética, comumente conhecida como média. Então nós vamos ver aqui a média e a média ponderada, que é basicamente a mesma coisa da média. A mediana e a moda. Além das medidas de centralidade, que são essas medidas aí que nós acabamos de ver, temos as medidas de variabilidade ou medidas de dispersão. Nós vamos ver a amplitude, o desvio, né? Eu acho que o nome completo é desvio médio absoluto. E aí nós finalmente vamos ver a variância e o desvio padrão. Bom, primeiro, como eu disse, nós vamos começar pelas medidas de centralidade, que são essas aqui. Vamos iniciar pela média, que não é nem um pouquinho difícil, tá? Se você tem lá um certo número de dados, que vamos chamar esses dados aqui ó, de x1, x2, x3, né? E assim por diante. Como é que eu calculo a média? Que nós podemos, vocês vão ver, muitas vezes ela é representada por um x com a barrinha em cima. Nós podemos, para calcular a média, simplesmente pegar todos esses dados e somar. E aí, depois que você soma todos esses valores, você divide pela quantidade deles. Por exemplo, se você tinha 5 valores, você divide por 5. Se você tinha 4, você divide por 4 e assim sucessivamente. No nosso caso aqui temos um n, iríamos dividir por n valores, que é justamente esta fórmula aí que vocês encontram na apostila, tá? Continuando aqui na média, bem, vamos para alguns exemplos que eu creio sejam bem simples. Olha só, calcule a média aritmética dos valores. Aí ele tem os valores. Como é que eu faço para calcular a média aritmética? A gente acabou de ver que a média aritmética desses valores aí, para essa primeira questão, é só pegar todos os valores. Vou arredondar aqui para 6. Arredondar não, né? Escrever sem a segunda casa decimal. Pronto. São quantos dados? Quantos valores aí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, é só somar tudo. Esqueci um sinalzinho aqui. Só somar tudo e dividir por 8. Eu não vou fazer isso de cabeça, né? Então, 7,5 mais, 6 mais, 4,2 mais, 3,9. Ih! 5,75 para esses valores aí. Bom, se eu não errei nada também, tá? Se eu tiver errado, vocês confiram aí depois. Mas é bem simples o conceito de média. Média aritmética, normalmente, comumente chamada de simplesmente média. Então, quando as pessoas falam média, apesar de existirem outras médias, como a harmônica e a geométrica, geralmente quando as pessoas falam média, elas estão se referindo a essa média aritmética aí.
Para essa segunda questão, por exemplo, sabe-se que em determinada rodada do Campeonato Brasileiro foram realizados 10 jogos, cuja quantidade de gols por partida está representado na tabela. Qual foi a média de gols dessa rodada? Olha só, primeira partida teve 2 gols, segunda partida teve 3 gols e assim sucessivamente. Vamos lá, para a segunda questão aqui. Para a segunda questão, tá? Essa aqui foi a primeira. Para a segunda questão. A média vai ser o quê? São 10 partidas. Então já sei que eu vou dividir por 10. E aí agora eu só vou somar os resultados. Ó, o primeiro foi 2, 3, 2, 2, 3, 4, 1, 2, 4, 2. Então, 2 mais 3, 5, mais 2, 7, mais 2, 9, mais 3, 12, 16, 17, 19, 23, 25, dividido por 10. A média foi então de 2,5 gols por partida. O interessante da média é que você, por exemplo, professor, não tem como ter meio gol, 0,3 gols, né, 0,75 gols. Ou você tem um gol ou 2 gols. A média é como se ela resumisse esses valores em torno de um dado. E aí é como se você pudesse pegar esta média aqui, ó, e substituir cada um desses valores por essa média e você teria o mesmo total, o mesmo resultado. Ou seja, se fosse possível fazer 2,5 gols por partida e você tivesse estas 10 partidas, você teria os mesmos 25 gols ao todo. Essa é a ideia da média, um valor que você pode trocar aí por cada um daqueles outros valores, tá? E o resultado permanece, a soma permanece a mesma. A média dos salários de 15 funcionários de uma loja de autopeças é 1.680. Se forem contratados mais 2 funcionários com salários de 1.650 e 1.880, qual será a nova média salarial da loja? Bom, a média, como vocês viram, é bem simples de entender, é bem fácil de calcular. E aí, frequentemente, vocês vão encontrar alguns exercícios que procuram ver se você realmente sabe o que é uma média. Veja só, a média dos salários de 15 funcionários. Então, se eu pegar lá o salário de cada funcionário, é como se cada um, pelo que eu acabei de explicar nessa questão 2, é como se cada um recebesse 1.680 reais. 1.680 reais. Ou seja, é como se eu pegasse o salário do primeiro, o salário do segundo e assim por diante, até o salário do 15º funcionário, dividisse por 15, que são 15 funcionários, e desse 1.680. Agora ele quer saber qual a média, qual seria a nova média salarial se você contratasse funcionários recebendo um 1.650 e outro 1.880. Então, 1.650 mais 1.880 mais, né? Quanto é que daria esta soma toda aqui anteriormente? Você teria 1.680 vezes 15, essa ideia que eu falei de substituir a média por cada um dos valores e a quantidade dá a mesma, certo? Você teria 25.200. 25.200 seria esse total aqui, ó. Só que o que a gente está fazendo? A gente está pegando esse total aqui, que é 25.200, e agora não são mais 15 funcionários, são 17 funcionários. Eu simplesmente peguei esses 15 aqui, ó, estão aqui resumidos esses 15, somei com os outros 2 que chegaram, e agora nós temos um total de 17 funcionários. E aí, fazemos as contas. 1.650 mais 1.880, mais todos os que nós tínhamos antes, dividido por quanto? Temos ao todo 17 funcionários, ou seja, somamos o salário de todo mundo
Tá aí essa soma absurda que vocês estão vendo aí. E vamos dividir agora pelo total de funcionários, que é para podermos calcular a média. Ou seja, a média subiu R$10, 1.690 seria a nova média. Vou dar uma limpada aqui para nós fazermos a média ponderada. Aqui para nossa média aritmética ponderada, tem gente que pensa, a média aritmética ponderada é outra coisa. Não é a outra coisa, por assim dizer, tá? É basicamente a mesma coisa, só que com repetição de valores. O que acontece é que às vezes, como no nosso exemplo aí, ó, você tem vários valores se repetindo. Vários valores se repetindo. E você pode até resumir esse dado como foi o caso dessa tabelinha. Ó. Você tem lá 18 alunos com 15 anos de idade, 20 alunos com 16 anos de idade e 2 alunos com 17 anos de idade. E aí você quer calcular, por assim dizer, a média de idade dos alunos desta escola, tá? Como se fosse um exemplo qualquer. O que é que você faz? Em vez de pegar cada aluno, peguei um aluno, ele tem 18, ele tem 15 anos. Aí eu vou lá e vejo outro aluno, 15 anos, mais outro aluno, 15 anos. Você vai ver que tem 18 alunos com 15 anos, né? Só para você ter o trabalho de somar depois mais 20 alunos com 16 anos. Mais tá feia a coisa aqui para mim hoje, hein? E aí, depois de fazer essa conta toda, você percebe que tem 40 alunos e calcula a média, fazendo todo esse trabalho aí. Gente, como a multiplicação e a soma têm determinadas propriedades que nos facilitam a vida, olha só. Aqui, na verdade, em vez de somar 15, 18 vezes, eu posso simplesmente pegar 18 e multiplicar por 15. Mas eu posso pegar esses 20 alunos aqui, ó, para saber qual a soma disso aí, e multiplicar por 16, porque cada um tem 16 anos. E, por fim, 2 vezes 17, que é a quantidade de alunos com 17 anos. Quantos alunos eu tenho? Quantas idades eu peguei? 40. Fazendo esta conta, que ficou mais fácil, 18 vezes 15, mais 320, né? 20 vezes 16, mais 34, dividido por 40. Ou seja, nessa escola aí, temos uma média de 15,6 anos. Bom, repare que basicamente a nossa média ponderada é a mesma média, só que os valores se repetem. A idade 15 se repetiu 18, a idade 20 se repetiu, a idade 16 se repetiu 20, a idade 17 se repetiu 2 vezes. Esta repetição dos valores é o que nós chamamos de pesos, por isso média ponderada. Em alguns casos, que é o que vocês devem estar acostumados a ver aí em determinadas provas, professores falando que vão fazer uma média ponderada, este peso é a importância, por assim dizer, tá? Entre aspas, daquela nota. Ou seja, todas têm o mesmo valor. Fiz a prova todas valendo 10. Só que a primeira prova tem peso 2. A terceira prova tem peso 5, por assim dizer. Aí você dá uma importância maior para aquele maior peso. É como se ele estivesse ocorrendo mais vezes. Mas basicamente é a mesma média aritmética. A gente também representa aqui, ó, como é uma média, né? A gente representa aqui pelo xizinho com a barra em cima. Isso aqui não é muito relevante, a menos que você precise de fato da notação. Tá aqui a fórmula que vocês encontram aí, ó. Ou seja, a nota x1, por assim dizer, acontece p1 vezes. A nota x2 acontece p2 vezes. E aí você, para calcular a média, quantas vezes acontece, que é o total de vezes que você vai ter ao todo. Aqui, para resumir isso, para você não ter que escrever isso tudo, que pode ficar grande, você resume na notação de somatório. Você usa essa letra grega aqui, ó. Essa aqui é a versão maiúscula do sigma,
tá? É a versão maiúscula do sigma. O que ele está dizendo? Está chamando aqui de xi. Você vai pegar cada uma das notas, x1, x2, x3, x qualquer que seja, multiplicar pelo seu peso e somar todas elas. E aí você vai dividir pelo total aqui, ó, de valores. Simples assim. Vamos lá para uma questão de média ponderada. Considere a tabela representativa da quantidade de peixes de cada espécie que foram pescados e o preço por quilo de cada uma. Então tá aqui. Pesquei 18 quilos, né, do peixe que custa R$6 o quilo, 10 quilos do peixe que custa R$8 o quilo e 6 quilos do peixe que custa R$12 o quilo. E ele quer saber a média de preço, né? Se eu pegasse tudo isso e vendesse, qual seria a média que eu obteria por quilo vendido? Então, nada mais temos do que uma média ponderada aí nesse caso, porque eu tenho 18 quilos de algo que custa R$6 o quilo. Eu tenho 10 quilos de algo que custa R$8 o quilo. Para eu não ter que repetir isso aqui, ó, 18 vezes esse número 6, para eu não ter que repetir esse número 8 10 vezes, eu coloco nesta anotação aí. E aí eu também tenho 6 quilos de algo que custa R$12 o quilo. Pronto, esta aí vai me dar o meu somatório total, essa parte aqui de cima vai me dar o meu somatório total, certo? Para eu calcular a média, eu só preciso dividir pela quantidade de valores, por assim dizer. Eu tenho 18 mais 10, 28, mais 6, 34. Quando eu faço essa conta aí, 18 vezes 6, mais 80, mais 72, 260 dividido por 34, eu vou aproximar para 7,65, ó. Então, eu tenho que, em média, cada quilo saiu por R$ 7,65. E aí, para finalizar, deixa eu colocar mais uma questãozinha aqui. Só um minutinho. Bom, tá aí o gráfico. E por que eu estou colocando esse gráfico aí? Para a gente usar com uma mesma questão para as três medidas de centralidade que nós vamos ver. Vamos calcular a moda, vamos calcular a média e a mediana. Vamos começar aqui nesta questão pela média. E aí, quando a gente vira os outros, a gente calcula usando a mesma questão. Então, suponha que o professor fez lá uma prova, tá? Aqui embaixo a gente tem as notas que cada aluno tirou. Se vocês olharem para o gráfico, eu espero que vocês consigam entender isso, né? E aqui você tem no eixo vertical a quantidade de alunos que tirou aquela nota. Ou seja, 10 alunos tiraram nota 1. 15 alunos tiraram nota 2. 3 alunos tiraram nota 10. E ele quer calcular a média da sala, por assim dizer. Então, como é que eu vou fazer isso aí, ó? 10 alunos tiraram a nota 1. É como se eu tivesse a nota 1 10 vezes. Eu iria somar 1 mais 1 mais 1 10 vezes. 15 alunos tiraram a nota 2. Mais 3 alunos... 10 alunos tiraram a nota 3. Vocês estão vendo que eu estou colocando o peso primeiro, né? Se você quiser inverter, quiser colocar a nota e multiplicar pelo peso depois, não tem problema nenhum. Se você trocar isso aqui de ordem, não tem problema. Lembrando que a multiplicação é comutativa. Eu estou colocando aqui desse jeito só por organização, ó. Então, eu tenho que 20 alunos, 20 alunos tiraram a nota 4. Eu tenho que outros 20 alunos tiraram a nota 5. E, por fim, eu tenho que mais 5 alunos tiraram nota 6. Qual foi a média desta sala? Bom, para conseguir descobrir a média, eu vou ter que saber quantos alunos eu tenho. Ó. Eu tenho 10, 25, 35, 55... 75, 80. Olha, já não me parece que seja uma sala. Vamos dizer que sejam os alunos do terceiro ano, por assim dizer. Ou todos eles. Enfim, vamos lá. Ih, cadê minha calculadora? Então, 10 vezes 1, 10. Mais 15 vezes 2, 30. Mais 10 vezes 3, 30 de novo. Mais 20 vezes 4, 80, mais 20 vezes 5, 100,
mais 5 vezes 6, 30, dividido por 80, dá uma média de 3,5, né? Aqui, ó, somando tudo deu 280, dividido por 80, e quando a gente faz essa divisão aí, nós temos 3,5 foi a média de notas nesta prova, por assim dizer.